Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Segunda-feira de carnaval, né? Uma segunda-feira diferente de carnaval, né? Num ano diferente, que é o que nós estamos tendo. Mas tá tudo bem, tudo bem. Olha só, eu tinha uma consultoria agora e a gente desmarcou e sobrou esse horáriozinho e eu quis vir aqui. Eu gosto muito, quem me conhece sabe que eu gosto muito de conversar, que eu gosto muito de estar aqui. É um espaço que eu acho que é uma troca assim muito rica, né? E aí eu não tinha me preparado para live, então eu falei, vamos abrir perguntas e respostas, só pra gente conversar, uma conversa de comadre, sabe? De conversar sobre quanto tempo tem teu bebê, sobre qual que é a tua dificuldade, né? Vamos lá então? Eu já vi perguntas subindo aqui. Quem tiver dúvida, quem tiver pergunta, eu só preciso de saber. Eu tô sem nada pra prender meu cabelo aqui. Eu só preciso de saber a idade do seu bebê. Tá? Eu não consigo te responder se eu não souber a idade dele. Então, você me falar, tem 3 meses, minha dificuldade é tal coisa, tá? Vamos lá. Vamos lá que eu vi uma pergunta lá em cima. Eu vou voltar para eu ir respondendo todo mundo, tá? Cadê? Ai, gente. Bebê de 2 meses, não dorme nada. A Ká fez essa pergunta. Cá, o bebê de 2 meses, ele precisa entender que ele nasceu, né? Ele tá passando pelo período da esterogestação, aquele período onde o bebê, ele tá se adaptando com a luz, ele tá se adaptando com o mamar, ele tá aprendendo a digerir, ele tem um reflexo de Moro, gente, que às vezes a criança dorme, quando a gente vai transferir, a criança acorda, então a criança tá dormindo, mas aí ela tem um reflexo e ela desperta. Então é um momento onde o sono ele é muito imaturo, tá? Eu gosto muito de nessa faixa etária orientar a usar o Suedo ou o charutinho para que a criança consiga fazer um soninho um pouquinho mais longo e não ser despertado tanto pelo charutinho, tanto pelo reflexo de Moro ou pela questão de se sentir muito solto ali no berço. Gosto muito de usar. Nesse momento de 2 meses, o tempo acordado ele é bem curtinho, é mais ou menos de 1 hora, 1h30. Alguns bebês ficam até 2 horas já acordado. Então assim, olha para o seu bebê, cuida do ambiente. Quando você vê que está chegando perto de vencer a janela de sono, pega o seu bebê, leva o seu bebê para um ambiente mais resguardado, leva o seu bebê para um ambiente com menos luz, liga o ruído branco, se mantém calma, conecta com o seu filho, dá um colinho gostoso, bem aconchegante, né? Isso é muito importante, a forma a qual nós estamos quando nós vamos ajudar o nosso filho a adormecer, tá? Isso é um ponto bem essencial. A Fernanda, xará! Fer, não perca um post seu. Minha bebê é prematura. Você acha que eu tenho que seguir a idade cronológica ou a corrigida? Olha só, Fer, o que eu percebo na prática é um misto dessas duas idades, tá? Não é nem a idade corrigida, nem a idade cronológica. Quando você consegue achar um meio termo nessa faixa etária, é bem legal. Como é que você faz isso? A minha orientação. Olha primeiro os sinais que o seu bebê tá te dando de sono. Aquela sobrancelhinha vermelha, aquela mão que puxa a orelhinha, aquela cabecinha que tá sempre passando assim, ó, no lugar que tá deitado, se tiver incomodado, se tiver querendo adormecer. Anota uns dias, anota uma semana para você achar essa janela de sono. Porque assim, no teu caso, o teu bebê é prematuro, mas tem crianças que eu acompanho, inclusive, que foge a regra, que teoricamente a criança teria que fazer uma
janela de sono de 1h30, 2h30, mas a criança já consegue fazer uma janela de sono muito mais longa, tem um padrão de sono noturno muito mais maduro já. Então cada bebê é único. A janela de sono eu acho que ela ajuda muito a gente, sabe, pra gente se organizar. Mas é muito importante a gente respeitar a individualidade do nosso filho. E a gente só consegue isso quando a gente olha para o bebê, tá? A Júlia, olá, recém-nascido, sonecas do dia no claro ou no escuro. Cara, soneca, sempre que possível, é sempre no escuro. E aí vem aquela dúvida cruel, né? Achei uma xuxinha aqui, a gente tava louca atrás de uma xuxinha, não tava achando. Vem sempre aquela dúvida cruel, mas Fê, não vai trocar aí o dia pela noite se eu colocar meu bebê para adormecer no escuro durante o dia? Não. O que vai acontecer é que o seu bebê não vai ter estímulo e a chance dele dormir muito mais fácil e melhor é muito maior. Porque quando o bebê ele dorme no claro, ele fica o tempo todo olhando para as coisas, o tempo todo vendo as coisas. Um bebê recém-nascido, ele pouco interage com o mundo, mas a partir, por exemplo, do terceiro mês, o bebê vai começar a olhar para tudo, vai querer ver tudo, menos dormir. Então é um momento muito importante da gente cuidar sim do ambiente desde já. O que faz a criança trocar o dia pela noite, gente, é o fato da criança adormecer mais do que 3 horas consecutivas sem mamar, sem interromper para mamar. Esse ciclo mais longo é o que eu gostaria de fazer durante a noite e não durante o dia. E aí isso começa a comprometer. E aí pode vir trocar o dia pela noite, tá? Não o fato de dormir no claro ou no escuro, isso indifere, tá bom? Ai meu Deus, saiu daqui. Peraí, gente, que a pessoa... Aí. Thaís, vou ganhar bebê semana que vem, como começar uma rotina? Primeiro, muita conexão. Nesse momento que o bebê chega na sua casa, é conexão. É pele na pele, olho no olho, sentir o cheiro. É olhar para o seu bebê e entender quais os sinais que ele tá te dando, tá? Isso é o início, gente. Aí, depois das 2 primeiras semanas, começa a colocar sequências de atividade. Então, sempre antes de dormir, a gente vai para o quarto, apaga a luz, liga o ruído branco, cria uma sequência. Isso é muito importante. No início, não é uma rotina de horários, não dá para ser assim, gente. O bebê, para ele, dia ou noite é mais ou menos a mesma coisa. O que é importante nesse início é que ele entenda que agora eu vou entrar no quarto, agora eu vou fazer tal coisa, depois é assim, porque isso é um ritual, é isso que vai fazer com que o bebê não tenha aquela resistência, é isso que vai fazer com que o bebê se sinta seguro para adormecer, porque ele sabe o que está por vir, diferente de quando cada hora a gente faz uma coisa, sabe? A Sara, não consigo fazer sonecas no berço. 4 meses. Gente, 4 meses é a idade, né? Eu particularmente adoro 4 meses. É aquele momento onde o bebê tá interagindo muito mais com o mundo. Ele tá enxergando muito mais. Começa a fazer um monte de gracinha, né? E pro sono, o que acontece nesse momento? Gente, o ciclo do sono passa a ter mais estágios e com isso mais micro despertares, certo? Então, se esse bebê ele não tem independência para adormecer, o que é que significa isso? Ontem eu postei um vídeo sobre isso, sobre a autonomia do sono. Gente, não é milagre a autonomia do sono, é condução, é trabalhar para que isso aconteça diariamente. Mas, Fernanda, como assim? Uai, gente, se eu pego o bebê aqui no colo e eu tenho como intuito, eu fico balançando até ele dormir, o que eu vou fazer? Eu vou dar segurança, mas eu vou dar um colinho paradinho, eu vou dar um aconchego aqui, ó, juntinho comigo. Eu não necessariamente vou dar esse estímulo até ele adormecer. Isso é um ponto muito importante e através disso eu vou diminuindo cada vez mais o balançar, eu vou ofertando cada vez o berço mais acordado. Nesse momento que você falou assim, não consigo como que faça sonecas no berço, faz a soneca com menos estímulo, diminui esse balanço que você está dando. Ele só dorme no peito, no berço depois tem o peito para ele voltar a dormir? Não tem. Então vamos tirar esse bebê do peito ainda mais acordadinho.
devagarinho, vamos passar pelo colo, onde tem o balanço, e aos poucos a gente vai diminuindo o balanço. O bebê adormeceu, eu vou transferir ele para o berço, vou assistir nesse início, porque eu vou ter que ajudar. É óbvio que eu vou ter que trazer para o colo para alongar, mas é dessa forma que o bebê vai se familiarizando cada vez mais com o berço. Se eu quero que o meu bebê adormeça no berço, eu preciso encorajar que ele vá. Vai funcionar na primeira vez lindamente? Mas eu preciso ofertar. Esse que é o ponto muito importante, tá? A Monique, sono noturno bom, mas as sonecas do dia só duram se for no colo, quase 5 meses. Então, é a mesma coisa que eu falei agora pra Sara. Você tá começando a estimular o bebê a diminuir essa questão do balanço, por exemplo, antes de adormecer? Você já tá fazendo com que seu bebê, por exemplo, adormeça num colo parado, né? E aí, depois do colo parado transfira pro berço, você assiste a soneca e aí, a hora que o bebê tá mexendo, você tenta ajudar ele a voltar com ele pro colo, pra ele alongar a sonequinha, aí espera um pouquinho, depois volta pro berço. Isso é um ponto muito importante. Muitas vezes o que eu percebo nessa faixa etária é que a mãe nina muito o bebê, dá muito estímulo pro bebê para ele adormecer. Aí ele dorme, mas aí a gente não consegue transferir pro berço, porque o berço é completamente parado. Você já verbalizou com o seu filho? Olha, depois que você dormir, mamãe vai te pôr no berço. Gente, isso não é uma besteira. A criança, ela já entende tudo. É a nossa voz que passa segurança para ela, né? A gente precisa falar pro nosso filho o que vai acontecer. Você já colocou o seu filho acordado no berço, no momento onde você vai guardar uma roupa, para ele se familiarizar com esse berço? Você se sente seguro num lugar onde você não conhece? Você já fez esse movimento de pôr o seu filho ali no berço? Gente, isso é muito importante, né? E muitas vezes a gente não faz, tá? E uma outra coisa é cuidar do ambiente. Ambiente de sono precisa de ser cuidado. O meu filho vai aprender a dormir em qualquer lugar. Gente, isso não existe. A gente não consegue ter um sono de qualidade num ambiente ruim, num ambiente quente, num ambiente claro, num ambiente com barulho. Para com isso. Qual horário é considerado sono noturno? Thaís, sua pergunta foi muito vaga. Qual a idade do seu bebê? Depende da idade do seu bebê. Porque, por exemplo, assim, quando o bebê ainda é novinho, ele pode fazer uma última sonequinha bem coladinha com o sono noturno, né? Então, eu preciso saber mais informação para eu te responder, tá? A Edna, meu bebê faz 7 meses e só dorme no peito. Acorda de hora em hora para mamar. Ele almoça e janta. Come super bem. Edna, ontem eu postei um vídeo sobre isso lá no IGTV, tá? Muitas vezes a questão não é o adormecer. Não é que acorda para mamar, a questão é o adormecer. A criança não sabe adormecer de uma outra forma sem ter o estímulo da sucção. O estímulo da sucção é seguro para ela. Então, para que ele consiga adormecer, para que ele consiga relaxar e pegar no sono, ele precisa fazer a sucção. E aí, a cada troca de ciclo, ele acorda. E aí, ele tá no berço, ou então ele tá no carrinho, enfim, onde ele tá ali. Ele não sabe voltar a dormir, ele precisa fazer sucção no seu peito. E aí, é onde ele acorda, ele precisa voltar pro peito. Precisa quebrar esse ciclo, se você quer uma mudança, né? A Luciane, 6 meses, dorme as 3 primeiras horas, depois desperta de 2 em 2 horas. Às vezes mama, às vezes não. Lu, como que o seu bebê adormece? O seu bebê sabe ir pro berço completamente acordado, se mexer e pegar no sono ali? Isso é um processo importante. Como é que o seu bebê vai chegar ali? Você estimulando para que ele chegue, você trabalhando para que ele chegue. Então, se ele mama, ele vai sair do mamar acordado. Se ele vem para o colo com balanço, eu vou começar com o colo parado e depois eu vou passar para me arriscar cada vez mais colocar esse bebê menos dormindo no berço. O que é colocar esse bebê menos dormindo no berço? Sabe aquele ponto onde o bebê faz assim, põe no berço. Acordou?
Chorou, volta pro colo. Não chorou, permita que ele fique no berço. Sabe o que eu vejo, gente? Muitas vezes no desespero, quando a criança acorda no berço, a mãe voa. Mas voa, gente, não tô brincando não. E junta a criança e volta ali, Nai. Mas peraí, vamos entender. Você não quer que teu filho adormeça no berço? Você não quer que teu filho tenha autonomia para isso? Sim, eu quero. Então por que você tá correndo? Teu filho tá chorando? Não, não tá. Então calma, tá tudo bem, né? Isso é um ponto muito importante. Permitir com que o nosso filho fique ali e com que o nosso filho consiga se ajeitar para então adormecer. E muitas vezes a gente não permite, né? Amar. Meu bebê tem 2 meses. Não dorme à tarde, porém dorme a noite toda. Mas à tarde só quer dormir e ficar no colo. O que fazer, gente? 2 meses, né? Um super período da esterogestação ainda. Onde o seu bebê ele nem se situou, que ele nasceu, ele tá conhecendo o mundo, a luz atrapalha ele, tudo, né? Tudo muito novo. Você, por um acaso, cuida do ambiente para ofertar a soneca para o seu filho? Você liga o ruído branco, você coloca uma temperatura adequada, você escurece o ambiente, você usa o swaddle ou o charutinho? É um ponto muito importante. Você faz isso? Muitas vezes a gente não se atenta, a gente, tô na sala e eu dou uma ninadinha e coloco no carrinho com a televisão ligada. Esse cuidar do ambiente é um ponto muito importante, tá? Observe se você faz isso. A Bru, gêmeos de 1 ano que ainda acordam de quase hora em hora à noite. Qual o primeiro passo para organizar a rotina? Bru, 1 ano. O que eu preciso de pensar? Esses bebês precisam de 10 a 12 horas de sono noturno, certo? E com 1 ano de idade, normalmente os bebês fazem 2 sonecas, certo? A janelinha de sono, então, de 2h30 a 4 horas. Primeiro ponto que a gente precisa saber é essa necessidade. Qual a hora que seus bebês acordam? Eles acordam por volta de 6 horas da manhã. Então, eles precisam estar dormindo por volta de 8 horas da noite. Minha sugestão era que você entrasse no quarto por volta de 7h30, para que eles estejam dormindo às 8. Aí a questão vem, qual é a forma que eles adormecem? Porque se eles acordam a cada 1 hora, é porque eles têm alguma necessidade de ajuda para que eles consigam voltar a adormecer. Gêmeos, a minha orientação sempre é use ruído branco. Não só gêmeos, tá? Esses dias eu estava conversando com uma mãe que a bebê entrou na escola e na escola eles até têm um ambiente separado, que é muito importante, que muita escola não tem. Tipo, dorme aqui no meio da muvuca. Como é que a criança vai conseguir dormir no meio da muvuca, né? A gente vai lá, se preocupa com o que a criança vai comer, mas não se preocupa com o sono. Mas tudo bem, isso é assunto para uma outra hora, né? Então, ruído branco. Aí eu falei para essa mãe, peça na escola para que use o ruído branco. Porque aí uma criança vai chorar e a outra não vai acordar. Então, para gêmeos, a minha orientação é sempre usar o ruído branco, tá? E aí, você com 2 crianças, não dá para dar colo para as 2, uma criança crianças de 1 ano. Então, a minha orientação é, de repente, coloca um berço juntinho com o outro, você fica no meio, acolhendo os 2. Ou se de repente eles já adormecem no colchão, você fica no meio, acolhendo os 2. Mas a hora que eu entro pro quarto é noite, eu não saio mais. Eu fico ali, junto um com o outro. Junto até a criança conseguir relaxar e adormecer. No caso de ser gêmeos, se você tiver ajuda, e se você quiser separar, por exemplo, cuida de um no quarto, de outro no outro quarto, também é uma opção, tá? Aí precisa ver como é que é a sua rotina. A Amy, meu bebê tem 2 meses e 14 dias, não tá dormindo na cama, só no colo. Com 2 meses, é aquilo que eu falei, período da esterogestação, tem muito reflexo de Moro. Então, assim, você tá usando o charutinho é super legal para colocar a criança ali no berço, porque ela consegue se sentir segura, tá? Você tá fazendo as sonecas ao longo do dia, né? Porque se a criança chega muito cansada durante a noite, o cortisol vai estar muito alto.
Isso é bem importante da gente olhar, tá? Amar, 3 meses e 11 dias. Chora muito ao fazer soneca. Pode ser salto ou reflexo da estrogestação. Gente, chorar muito para entrar numa soneca, no 3º mês, a criança está descobrindo o mundo, né? Ela tá vendo tudo, ela tá se familiarizando com tudo. Então é um momento onde a gente precisa entender, né, que a criança quer fazer tudo, menos dormir. É natural que isso aconteça, essa briga, essa luta com o sono. É importante olhar se a criança não está há muito tempo acordado, porque quanto mais tempo a criança estiver acordado, mais difícil vai ser dela conseguir relaxar para adormecer, tá? Esse é um outro ponto que é bem importante que a gente olhe. E o choro tem que ser feito um checklist. Não tá com calor, não tá com frio, não tá com fome, não, tá tudo bem, realmente é só sono. Então eu preciso dar um colinho bem apertadinho, assim, ó, com consistência. Dá um balancinho de leve pra aconchegar e se mantenha. Porque se você sair do quarto, não vai diminuir a canseira e cada vez mais essa criança vai ficar mais agitada e vai ser mais difícil que ela adormeça. Observa se ela não está tendo muito estímulo antes de entrar no quarto, porque muitas vezes a gente não se atenta a isso. A criança está num super estímulo, tipo, tá na sala, a televisão ligada, e do nada a gente arranca a criança do quarto, da sala, e leva a criança pro quarto e pronto, é hora de dormir. A criança precisa de uma transição de ambiente, sabe? Precisa ser sutil, precisa ir diminuindo a energia e sinalizando com ela o que vai acontecer, tá? Eu me perdi aqui nas perguntas. Cadê? A Elaine, minha bebê tem 5 meses e meio, é PLV, mas está estabilizada, refluxo associado, dorme bem à noite, só acorda uma vez para mamar, mas durante o dia não faz sonecas. Então, Elaine, a questão assim, ó, durante o dia, muitas vezes a criança acaba mamando mais, né? E o fato de horizontalizar ela faz com que gere esse desconforto. Então, uma dica legal para crianças que têm refluxo é não deixar a mamada como última atividade. Então, por exemplo, quando ela acorda lá de manhã, você já dá a mamada. Aí ela vai ter um tempo da janelinha de sono dela acordada. Aí dá tempo de você colocar ela para dormir, para novamente só dar mamar depois de novo quando ela acordar. O intervalo dá certinho, sabe? Porque se você der a mamada como última atividade antes dela fazer soneca, sendo uma criança que tem refluxo, vai gerar um desconforto, tá? Eu acho que um ajuste na rotina aí pode ajudar bastante. A Nayara, bebê de 4 meses, não faz soneca, deito do lado, mas se saio ela acorda, não dura nem 15 minutos a soneca. Nayara, pelo que você está me falando, é bem provável que então você precise ficar dando estímulo, né? Então, por exemplo, quando você está do lado, você pesa a mão sobre ela, você dá tapinha na bundinha. Então é muito importante trabalhar a forma do adormecer e de forma gradual, mas de forma assim, caminhando, né? De forma assertiva e diminuindo. Então, assim, diminuir o balanço, diminuir o tapinha no bumbum, para que essa bebê vá cada vez mais acordada para o berço, para que ela saiba onde ela está, tá? E assim, de novo, também cuidando do ambiente escurinho, ruído branco ligado, temperatura do quarto adequada, tudo isso precisa ser cuidado. O sono é igual, não sei se vocês viram a postagem que eu fiz hoje cedo, gente, sono é igual um iceberg, entendeu? Muito igual, é uma pontinha que a gente vê, o cuidar da rotina, a janela do sono é só uma pontinha, tem muito mais embaixo e é preciso ser olhado, é como se fosse um quebra-cabeça que eu preciso encaixar para que as coisas funcionem, tá? Isadora, oi, bebê de 1 mês, como criar rotina de sono dele? Eu me preocuparia nesse momento em criar ritual. Ritual é muito importante. Ritual de soneca, entrar no quarto, apagar a luz, ligar o ruído branco, ligar de repente o ventilador ou o ar-condicionado, falar mais calmo, horizontalizar, é a hora da soneca.
Ritual de soneca, sutil, e eu mostro para a criança o que vai acontecer. Ritual de sono noturno, eu apago a luz, eu dou um banho mais relaxante, eu faço uma massagenzinha no pezinho, eu entro no quarto, ligo o ruído branco, sono noturno. Por que o ritual ele é muito importante? Porque gera segurança e porque traz previsibilidade para a criança, tá? Se o seu bebê tem ainda bastante oscilações na hora de acordar e na hora de dormir, você já pode começar a ir trazendo esses horários para horários próximos. Não é fixar um horário, mas é assim, ó. Eu vou estipular, vamos anotar, 5, 6 dias. Qual é o horário que normalmente meu bebê começa o dia? Entre 6 e 7 horas. Então eu vou estipular que entre 6 e 7 horas, se ele não acordar, eu vou despertar ele. E qual é o horário que coincide normalmente com a hora que ele entra para sono noturno? É por volta de 8 horas. Então eu vou estipular que entre 8 e pouquinho, a gente vai estar sempre entrando para sono noturno. Pronto, para essa idade você já tá dando uma baita numa rotina para esse bebê. Lembrando que eu tô falando de um recém-nascido, tá? Que tá na fase onde está descobrindo o mundo. E sempre que eu tô falando de um indivíduo, eu falo em previsibilidade. Eu não falo num negócio fechado, eu não falo em algo que sabe, que não vai mudar nunca. Porque, gente, é ser humano. Um dia você tem vontade de fazer um cocô numa hora que... A criança tem vontade de fazer um cocô na hora que atrapalha a soneca. Funciona assim, tá tudo bem, né? Mas é importante a gente entender e ter esse norte pra onde seguir, tá? A Larissa, bebê de 1 ano e 5 meses, para dormir, 1 ano e 5 meses, briga pra dormir, tá com sono, mas pede pra brincar. Larissa, espertinha ela, né? Quando o cortisol tá alto, a melatonina baixa, principalmente se for sono noturno. A luta para dormir é muito maior. A criança, diferente da gente, que quando tá com sono a gente fica morto, né, jogado assim, a criança não. A criança super estimula. A criança fica super agitada, entendeu? Então, é briga pra dormir, mas eu entro no quarto, é sono noturno. Eu aviso essa criança com previsibilidade do que daqui a pouco a gente vai entrar no quarto, daqui a pouco a gente vai dormir. E eu tenho consistência nisso. E eu banco isso. Quando isso acontece e eu crio uma rotina onde a criança se envolve e ela vai conduzindo para o sono, talvez você tenha uma semana de luta, mas depois essa vai ser a rotina dela. E aí você começa a perguntar, e aí, agora é hora do quê? Ela começa a falar o que tem na rotina de sono noturno dela. Mas ela só vai fazer isso quando você bancar. Dizer, olha, é noite, é hora de dormir. Eu entendo que você não quer dormir, que você quer continuar brincando, mas tá tudo bem. Amanhã a gente vai brincar mais, mas agora a mamãe tá aqui, tá junto com você. Ponto. Tá? Isso é muito importante, essa firmeza com gentileza, é isso que eu diria, tá? É isso que vai fazer com que diminua a resistência. A Kátia Pedro, com 11 meses, não dorme sozinho no berço. Ele briga com o sono, temos que dar mamadeira para ele dormir. E mesmo assim ele chora e quer brincar. Kátia, eu não sei, né, assim, o que acontece aí na sua casa. Mas olha só, com 11 meses o seu bebê precisa de 2 sonecas. E pelo que você está me falando, nítido que ele não sabe adormecer. Que ele precisa da mamadeira para relaxar, para conseguir entrar no sono. Precisa ser mudado isso. Talvez trazido para o colo, conduzido o sono, depois passado para o berço. E aí feito a evolução dele ir cada vez mais acordado para o berço. Porque assim, a briga com o sono, ela é natural, né, da criança. Mas principalmente de uma criança que não tem previsibilidade e que não sabe direito o que está por vir, sabe? Essa briga, ela diminui muito quando se tem a rotina. Bru, eu respondi sobre as gêmeas, sobre os gêmeos. Respondi sim. Vai ficar. Eu vou tentar salvar depois ela no YouTube, aí você assiste, tá? Meu bebê de 2 meses só tá dormindo se eu ficar em pé. Se sentar, ele chora muito, esperneia e não dorme. Gente, olha só. Com 2 meses o balanço é uma forma de conforto, mas não há necessidade de ficar em pé. Mas se eu ficar
sentado, ele chora mesmo que se eu estiver balançando. Gente, tá, mas se você continuar sentado e balançando, ele vai parar de chorar. Ficar em pé não é necessidade fisiológica. Se você falasse assim pra mim, do fundo do coração, Fer, se eu colocar ele no berço, ele chora, mas se eu colocar ele no meu colo, ele para. Eu vou dizer, cara, colo é necessidade fisiológica, a forma que a criança tem de se sentir, sabe, aconchegada, se sentir segura, tá no colo da pessoa que mais ama ela e tá tudo bem. Agora, em pé, não. Fique sentado, dá um balanço e calma. Teu bebê vai parar de chorar. Acalma seu coração, passa essa calma pra ele, conversa com ele, diz, olha, mamãe tá aqui, tá tudo bem. Shhh. Pronto, ele vai parar, tá? Acordar às 23, às 4h20 sempre é uma associação ou a angústia da separação 8 meses? Não sei te falar como é que o padrão do sono do seu filho era antes. Com 8 meses, eu diria que esse bebê pode estar mamando uma vez só à noite. Alguns bebês mamam 2, mas aí a minha pergunta é, seu bebê sabe adormecer? Ele sabe pro berço se ajeitar ali e depois dormir? Né? Isso é um ponto importante. A Bia, Fer do céu, coloco o meu bebê no berço, ela grita, pode estar no sono profundo, dorme muito mal também. Acorda para mamar no peito, 2 ou 3 no sono noturno. Você já colocou teu bebê para explorar o berço durante o dia? Tipo, não é hora de dormir, é para fanfarrar no berço, assim, ó, brincar, levar brinquedo. Esse seria o primeiro passo, tá? Segundo passo é berço parado, o colo precisa de ser parado. Se o colo tem balanço, é colo parado. Fer, mas ela chora, mas tá no colo, não tem necessidade de ter balanço. Balanço é hábito. O berço é parado, precisa de ficar parada no colo. Aconchega aqui, né? Dá cheirinho, mas o colo parado. E comece de forma gradual. Espera adormecer primeiro, transfere pro berço. Amanhã eu vou esperar adormecer mais um pouquinho menos e vou transferir pro berço. Transferir pro berço, chorou, volta pro colo de novo. Espera mais um pouco, berço. É consistência, gente. Repetição que a gente aprende. Gente, eu não vou conseguir responder todo mundo, tem um monte de pergunta ainda. A Fer, toda vez que minha filha acorda, coloco ela pra mamar. Ela quer dormir de novo. O que eu faço? Eu sempre tento acordar. Fer, eu preciso saber a idade do seu bebê, tá? Senão eu não consigo te responder. Alana, um bebê de 1 ano e 4 meses começa a ir para a escola de tarde e sua soneca está sendo meio-dia até as 2. Como faço para dormir mais cedo, das 10h30 até meio-dia e meio, começando o dia mais cedo? Ela vai ter que dormir mais cedo, né? Então, começando o dia por volta das 6, provavelmente a soneca vai ser mais cedo e o dia vai ter que terminar também mais cedo, tá? Nos primeiros dias vão ser bem difíceis, mas você tem a consistência, entra no quarto, insiste por 1 hora para que a soneca aconteça, tá? A Loura Mara, só para agradecer. Deixa eu ver, gente, eu tenho um atendimento agora, eu não vou conseguir seguir aqui com vocês. Vou deixar essa live salva no YouTube, vou combinar com vocês que a semana que vem a gente faz uma outra live assim de perguntas e respostas rapidinha, tá bom? Queria assim mandar um beijo no coração de cada uma de vocês. Vou abrir caixinha de perguntas de novo, tá? Hoje eu não vou conseguir abrir, que eu tô bem enrolada, mas quarta-feira eu prometo pra vocês que eu abro pra todas as dúvidas que eu não respondi aqui, vocês mandarem por lá. Um beijo!